palavra diz em Hebreus 12:14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso é importante da santidade, né? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Amém? Quem crê nisso? É Davi falando, tá bom, querido? Deus, é Davi orando aqui. Então vamos orar, agradecer a palavra. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, toda a honra e toda a glória pertence a ti. Amado Espírito Santo, o Senhor esteja conosco, fale conosco através da sua palavra, e que nós possamos ser capacitados, que nós possamos sair daqui abençoados com a tua palavra, que nós possamos sair daqui fortalecidos, e que essa palavra venha tocar os nossos corações e abençoar as nossas vidas e aqueles que estão aos nossos lados. Pai, em nome do Senhor Jesus, amado Espírito Santo do Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo. Essa é minha oração, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nessa versão viva eu quero ler para você, para a gente entender um pouco mais quem nós somos em Cristo Jesus, e quem Deus fez para viver com Ele, para caminhar com Ele. Nós, o homem. Ele fala assim, a partir do verso 4, pergunta afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? Porque eu não sei se você sabe, Deus começou a falar com Adão na virada do dia. Quando atardecia, ele ia lá e falava com Adão. Ele fez Adão para viver na eternidade, mas por conta do pecado, o homem então deixou de viver a eternidade. No entanto, olha aqui, verso 5: o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. A importância sua para Deus, a importância do homem para Deus. Deus os fez um pouco menor que ele. Jaque, que coisa, você já parou para ver esse versículo? Deus nos fez um pouco menor que ele. Ele fala assim: no entanto, o Senhor fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor o coroou de grande glória e honra, e o Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas, sobre o gado, sobre as ovelhas, e até aos animais do campo e da floresta, sobre as aves no céu, sobre os peixes no mar, e tudo o que vive nos mares. Uau! E por que as pessoas se contentam em viver abaixo da média? Tem pessoas vivendo na média, mas tem pessoas vivendo abaixo da média. É porque não conhece verdadeiramente o que elas são em Deus, como ela foi formada e por que ela foi formada. Nós não fomos formados, querido, nós fomos criados por Deus para viver o pior dessa terra. Mas o que é que faz eu viver o pior dessa terra? O inimigo que fica lançando coisas na minha cabeça. O inimigo, ele fica falando que você não pode, que você não é, que você é um Zé Ninguém, que você não pode, você não vai conseguir. O inimigo começa a falar isso.
Então você sabe uma das coisas que mais irrita profundamente o inimigo, o diabo, falar claro, é que o príncipe das trevas não pode conviver com a ideia de que a nova criatura feita do pó fosse superá-lo. Pelo menos um entendeu. Como assim, pastor? Ele era um querubim, o jeito de Deus. Ele vivia com Deus. A Bíblia fala que ele era rodeado de tambores. Ele era o chefe da adoração a Deus. Ele era o líder. E um dia entrou orgulho nele e ele foi lançado à terra. Mas vamos ler a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, Deus criou os vegetais, Deus criou tudo, falou, agora você põe nome em tudo, está aqui, está escrito na Bíblia, você vai dominar sobre todas as coisas, você vai dominar sobre os peixes, você vai dominar sobre os animais, você vai ter o domínio de todas as coisas, diga amém. Então se você tem o domínio de todas as coisas, Deus te fez grande, Deus não te fez pequeno. Mas você ainda estava na mente de Deus, você não era ainda criado, e Deus te criou do quê? Do pó. Você era pó, você era barro, e depois você virou ser humano. Deus criou o homem para viver juntamente com Pai, Filho e Espírito Santo ali, e não perder a convivência com Deus. Mas o homem deixou as coisas acontecerem do jeito que o inimigo queria que acontecesse. Então Deus fez todas as coisas, mas eu fico imaginando que o inimigo foi lançado à terra, e ele chega à terra, e ele começa então a olhar para tudo aquilo que Deus fez no homem. Deus fez o homem para exaltar o homem, diga amém. Deus fez o homem para que você fosse exaltado, a Bíblia está dizendo isso, que você recebesse a glória de Deus. E se você recebe a glória de Deus, você não é qualquer um. Ei, a glória que você recebe, Satanás não estava recebendo, porque Lúcifer lá era um anjo escolhido de Deus, um anjo de Deus, né? Mas aqui ele era o diabo, aquele que ia te acusar, aquele que ia falar que você que ia querer tentar te matar, te roubar, te destruir. Então ele começa com essa intenção de querer matar, roubar e destruir. Presta atenção. Ele chega aqui e vê que o homem não foi feito para qualquer coisa. Mas ele estava sendo descartado. O homem não. O homem foi feito para ser exaltado por Deus. Mas o inimigo, ele desceu à terra para ser descartado do céu. O homem foi feito para viver no céu com Deus, mas o inimigo foi para ser descartado da presença de Deus. Então nós não somos qualquer um. A nossa luta é muito grande, e quem não gosta é ele, porque ele se sente humilhado. Não é possível, eu era um querubim, ungido de Deus, vivia com Deus lá no trono de Deus, agora estou aqui na terra, só me resta agora atacar o homem, porque ele não pode ser o que Deus fez ele para ser. E agora eu vou atacar o homem, e agora eu vou para cima do homem. E ele começa então a atrapalhar a vida do homem. Então, meu amado, você foi chamado do nada para a grandeza, diga amém. Fala para o teu irmão assim: você foi chamado do nada para viver as grandezas que Deus oferece aqui na terra para todos nós. Amém? É por isso que ele fala: tu o fizestes, o homem, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra, Carlão. Não é isso? Nós fomos feitos para ser coroados de honra e glória, Marquinhos.
Nós não fomos feitos para viver essa vida de mendigância. Ai, e porque está tudo difícil. Não, você foi feito para vencer. Você foi feito para reinar. Você foi feito para ser governo, meu irmão. E é isso que nós temos que pôr na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus que nós devemos ter transformação de mente, pastor Léo. A metanoia, isso mesmo. A transformação de mente. Para com essa mente de pobreza. Para com essa mente. Nada contra os pobres. Mas para com essa mente de ser menor que os outros. De não poder dizer, eu não posso. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Diga-se, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele morreu por mim, e Ele derramou o seu sangue, para me dar vida, e vida em abundância, amém? Aleluia. Sabe, queridas, as boas novas do Evangelho, são de que nós somos cristãos, e já não somos mais escravos do pecado, amém? Nós não podemos sermos escravos do pecado, não podemos. Agora, nós vivemos, nós somos libertos em Cristo, e mortos para o pecado. Romanos 6,11 fala da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos libertos, e o pecado já não pode mais ter domínio sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu irmão. E também não somos pecadores nas mãos de um Deus irado, e sim filhos redimidos pela graça do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus, um amém. Nós não somos pecadores nas mãos de um Deus irado, mas Deus derramou a sua graça sobre nós, para vivermos o melhor dessa terra, o melhor dessa vida. Então vira para o teu irmão e fala assim: você precisa viver acima da média, porque você não é qualquer pessoa. Queridos, nós somos nascidos de novo. Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, regenerados, salvos, perdoados, justificados, redimidos, santificados, para sermos glorificados. Eu vou repetir. Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, regenerados, salvos, perdoados, justificados, redimidos, santificados, para sermos glorificados. Então, por isso nós precisamos todos os dias, correr atrás de uma vida de santificação. Fala assim: santificação. Fala assim: eu preciso me santificar todos os dias. Esse é o grande segredo para obtermos a vitória e vivermos acima da média. Esse é o grande segredo. Então, qual é o principal motivo para você buscar uma vida santa? 1 Pedro capítulo 1, verso 16, diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus fala isso. E Deus não te fez para ser qualquer um. Eu disse que Deus te fez um pouquinho menor que Ele. Então, se Ele é santo, devemos ser também santos. O nosso esforço, a nossa luta é para que sejamos santos. Porque Ele é santo, e tudo que está associado a Ele deve seguir essa santidade. Você está associado a Deus, então por isso você deve seguir essa santidade. Mantenha essas duas premissas em seu coração durante essa jornada que você está aqui na terra, porque a próxima jornada é lá no céu com o Pai. Você vai viver essa próxima jornada em paz, feliz, como aquele Lázaro que morreu e foi para o seio do Abraão, e que lá agora ele está vivendo em paz, feliz, e que agora ele não lembra mais das tribulações que existem na terra, porque quem está no céu não lembra das tribulações da terra, mas quem vai para o inferno, ele fica vendo as descendências dele sofrer para o resto da vida, para a eternidade. Nunca se deixe abater pelo mal. Essa é uma premissa que nós temos que entender. 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 17 fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Sabe aquela canseira que talvez te dá? Sabe quando você fala, mas não está dando nada certo, as coisas não funcionam, as coisas não estão acontecendo, está tão difícil, está me desgastando. Mas você está firme, está buscando a Deus, está orando, está crente, está com fé, está crentão mesmo, então você está sendo renovado por dentro. Deus está te fortalecendo. Talvez você não perceba, mas as coisas passam, e quando você vê, você já teve a vitória. E aí você fala, uau, como é que eu consegui? As coisas se passaram, e tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, e todas as coisas se fez novas. Não é só espiritualmente falando isso, mas materialmente também. Por isso, não desanimarmos. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos vivendo renovado dias após dias. Querido, cada dia que passa nós vamos envelhecendo. Cada dia que passa nós estamos mais perto de fazer a nossa jornada aqui na terra, certo? Cada dia que passa, as nossas células envelhecem, o nosso corpo envelhece, e as coisas vão, e a gente vai chegar um dia que vai tudo falir, e a gente vai morar com Deus no céu, amém? Quem vai morar no céu aqui? Eu vou morar no céu, amém? E eu quero estar com você lá. Mas ele fala que nós somos renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, olha o que ele fala aqui, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então Deus, ele tem um propósito para a sua dor. Deus tem propósito em tudo. Então não se deixe vencer, abater, nunca desista. Não desista de Deus, não desista de testemunhar sua fé, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista da sua igreja, família. Não desista. Continue, fique firme com Deus. E nas horas das provações ele vai aprová-lo, e também vai prová-lo de uma vida para uma vida gloriosa. Então lembre-se, tem duas regras de ouro: tudo é para o nosso crescimento, e tudo se discerne espiritualmente. Meu amado, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Vai vir fogo, vai vir tempestades, vai vir tribulações, mas não se preocupa não, são provações que Deus você está passando. É como algo estranho que lhe estivesse acontecendo, mas não se surpreenda, vai acontecer. Fique em paz, vai acontecer. Sabe, você já viu como refina o ouro? Ou a prata? Você já viu como refina a prata? Você sabe como refina? Quem sabe aqui como refina a prata? A prata, ela só é refinada, ela é derretida, e ela só é derretida depois de 1000 graus. Depois de 1000 graus, ela passa por uma peneira especial, e todas as impurezas da prata saem, e fica a prata pura. Para você, Deus, nós como seres humanos, depois do pecado nós ficamos sujos, e agora nós precisamos ficar limpo como a prata. Então muitas vezes vem alguma tribulação, muitas vezes vem alguma tempestade, muitas vezes vem fogo, vem coisas que não vai agradar teu coração, mas fique tranquilo, porque você está crescendo espiritualmente. Deus está refinando a nossa vida para a gente poder viver melhor. Outra coisa, mantenha os seus olhos na eternidade de Deus. 1 Coríntios 4:18 fala assim: assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Sabe, uma coisa que as pessoas fixam os olhos, eles querem ver as coisas acontecerem
para servirem a Deus. Não, você não precisa ver, você só precisa crer. Creia, querido. Se você confia em Jesus, se você confia na palavra de Deus, se eu sei que você está aqui, foi dito aqui que você não está aqui por acaso. Você chegou aqui nesta noite porque Deus tinha essa palavra para o teu coração. E você chegou essa noite aqui para adorar a Deus. Você chegou essa noite para cultuar a Deus. Então essa palavra, ela vem preencher os nossos corações. Essa palavra vem dizer assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Isso é muito importante. A gente não precisa ver, pois o que se vê é transitório, é o que está na terra, mas o que não se vê é eterno. E é isso que a gente precisa fixar o nosso olhar. Então toda dor e sofrimento humano são passageiros, vai passar um dia. Todavia a glória de Deus é vindoura e eterna. Isso evita a distração desse mundo. Então olhe para frente, trabalhe pelo seu futuro e espere grandes coisas de Deus acontecer. O que Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Fala de novo, vamos falar todo mundo junto: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Meu amado, a única coisa que nós precisamos, quem é a igreja? Então nós precisamos de santidade. A igreja necessita de santidade. Nós estamos na maior batalha das nossas vidas. É um tempo só que a gente vai ficar aqui. Existe essa batalha, e nós não podemos fugir dessa batalha. Então veja a profecia do Senhor sobre as nossas vidas. Jeremias 46, verso 3 e 4 fala assim: preparem os seus escudos, os grandes e pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete. Passem o óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Passam o óleo na ponta das suas lanças. Nós recebemos essa profecia e a gente tem que proclamar entre nós essa profecia. Sabe por quê? Porque quando a gente declara isso, quando a gente crê nisso, a gente saqueia o inferno. Quando a gente declara isso, a gente vive isso, a gente salva vidas, a gente recupera vidas, nós restauramos famílias inteiras, nós impactamos uma cidade, nós impactamos o Brasil e as nações. Para que isso? Para a honra e glória global de Deus. Então, mais do que nunca, nós devemos ter uma vida que tem paixão e alcançar os perdidos. Isso é missões. Uma vida de amor com Deus, isso é adoração. Uma vida de unidade com o próximo, isso é comunhão. Isso tudo faz parte da santificação na nossa vida. Uma vida parecida com Cristo, isso é discipulado. Uma vida de interesse nas necessidades do outro. Então, essa é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Verso 1, né? Ele fala: prepare-se para se defender dos ataques do diabo. No verso 3 ele fala: preparem seus escudos. Efésios capítulo 5, Paulo chama de escudo da fé. Nós precisamos estar com o nosso escudo da fé nos protegendo da cabeça aos pés, e não só materialmente, mas espiritualmente, porque o inimigo está aí. Eu disse que ele quer
matar, roubar e destruir. Ele quer tirar a tua fé, ele quer dizer que você tem que viver abaixo da média, ele tem que falar para você que você é pobre, que você não consegue, que você não pode. Quando você, filho de Deus, é rico, você pode e você consegue, porque você é filho de Deus. Você foi feito um pouquinho menor que Deus, segundo a palavra de Deus. Então você não é qualquer um. Mas o inimigo quer falar para você que você é miserável, que você não pode viver acima da média, que viver acima da média é só para os bambambam. Não. Tem muito bambambam vivendo abaixo do nível da média. Tem muito bambambam que acha que vive bem, não vive, vive mal, mas muito mal. Não crê em Deus, não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus Cristo, não crê na Trindade, não crê que Deus o formou do barro, assoprou em suas narinas e ele passou a ter vida. Eles não creem nisso. Então, eles estão vivendo abaixo da média. Quem não crê nisso vive abaixo da média, mas quem crê nisso vive acima da média. Meu irmão, pode prestar atenção. A partir do momento em que você conheceu Jesus Cristo, a sua vida transformou. Sabe por quê? Porque Jesus promete e Ele cumpre. A palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia. E ela promete que ela vai fazer você um grande vitorioso. É isso que Ele faz. É por isso que a tua vida transformou. Você não percebeu, você só perseverou. Você só precisou fazer uma coisa: perseverar, crer, manter a tua fé, aumentar a tua fé. E você foi crescendo, crescendo, crescendo. E você não é mais a mesma pessoa que você era antes. O diabo, querido, ele pode atacar a sua vida pessoal, familiar. Então não descuide, estamos em guerra. Então lembre-se que a batalha envolve a todos. Jeremias 4:3b fala assim: os grandes e os pequenos marchem para a batalha. Então todos precisam marchar. O nosso inimigo, ele não vai poupar ninguém. Ele não vai poupar ninguém, ele não quer poupar ninguém. Por isso todos nós precisamos estar apostos, protegidos, vigiando como aqueles que ficavam na torre de vigília, vendo se o inimigo estava para chegar. E de lá ele gritava: inimigo à vista! E aí a tropa já ia se reunir para atacar o inimigo, não ia ficar esperando. É como Davi fez com o filisteu gigante, ele não esperou. E tem mais, ele diz assim: quem é esse filisteu aí para achar que pode fazer alguma coisa? Que pode fazer alguma coisa quando o ungido de Deus? Meu irmão, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, você é ungido por Deus, e Ele não tem poder para agir sobre a sua vida, nada tem poder para derrubar você, nada tem poder para fazer você viver como miserável, nada tem poder para tirar você do nível da média. Você tem que viver acima da média com Deus. Outra coisa, querido, decida entrar nesta batalha espiritual. Jeremias 46, 4 e 6, ele fala assim, que ao entrar, ele fala assim: esteja pronto para a batalha a todo tempo. Como é que uma pessoa vai para a guerra? Uma pessoa vai para a guerra sem se preparar? Algum exército vai para a guerra sem se preparar? Eles não se preparam o tempo todo, né? Arrumando carros de guerra, armas, inventando isso, inventando aquilo, criando material bélico deles para eles poderem atacar o inimigo ou guerrear. Como é que você vai guerrear se você talvez não gosta de vir na igreja? Você não gosta de vir cultuar? Você tem ideia do que significa essa palavra cultuar? Culto vem de cultuar. Você não veio na igreja para ouvir uma palavra, você veio cultuar o seu Deus, que te fez um pouquinho menor que Ele. Você veio prestar honra ao teu Deus.
A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Pastor, eu oro na minha casa, aleluia, glória a Deus, não faz mais que a sua obrigação com Deus. Mas esse negócio de vir na igreja, pastor, isso me dá trabalho. Tem hora que eu estou cansado, tem hora que eu não aguento mais, eu estou cheio, e eu quero deitar, quero descansar, porque eu estou cansado, porque meus filhos dão trabalho, porque não sei o quê, inventa um monte de coisa, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Sabe por quê? Sabe por quê? Esqueceu uma coisa. Esqueceu que quando tudo está ligado na terra, muitas mentes ligadas na terra, adorando a um só Deus. Imagina a festa que os anjos fazem, a sua adoração com a festa dos anjos, recebendo essa adoração que vem da terra, e eles ficam levando a Deus, falando: Deus, aquele povo é um povo do Senhor, aquele homem é do Senhor, aquela mulher é do Senhor, aquela criança é do Senhor, aquele adolescente é do Senhor, aquele jovem é do Senhor, e eles ficam falando, e você vai ser observado por Deus. Você acha que você não vai ser observado por Deus? Lógico que vai, o inimigo também vai te observar, mas ele perde a força, porque você está adorando a Deus. Meu irmão, você derruba Satanás, quando você está preparado. Se prepare para atacar o inimigo. Não é para se defender dele, não, é para atacar mesmo, derrubar ele, tirar ele da tua vida. Olha o que ele fala aqui, ó: selem os cavalos, e montem, e tomem posição. Ele fala assim: selem os cavalos, e montem, e tomem posição. Olha o que ele fala assim: cuidado, hein, proteja a sua mente, proteja a mente, coloque o capacete. Esse capacete não vai deixar Satanás entrar na tua mente. A igreja vai abalar o inferno, sabe como? Com o poder do teu crescimento espiritual e da oração. Você quer destruir as coisas que estão ruins na tua vida? Começa a viver uma vida de santificação, uma vida de busca. Aliás, você foi feito para adorar a Deus, não adorar o mundo, não adorar as coisas que estão no mundo. Você foi feito para adorar a Deus e viver feliz. Sabe por quê, querido? Todas as vezes que você está lá no mundo e você conhece a palavra de Deus, você vai ver que você errou. Você vai ver que nada, aquilo lá não te fez bem nenhum, só te fez mal. Além de tudo, tirou um pouco do teu poder financeiro. E quantas pessoas caem por viver essa vida medíocre do mundo? Muito melhor viver com Deus, porque quem vive com Deus vive liberto, as algemas caem. Nós somos feitos para viver em liberdade, o apóstolo Paulo fala isso. Mantenha o seu ministério ungido. Se você recebeu um chamado de Cristo e você aceitou, você já recebeu um ministério. Pastor, mas eu não sou líder de nenhum ministério, não trabalho em nenhum ministério. Mas você já recebeu o principal ministério. O teu principal ministério é levar a palavra de Deus para as pessoas, é representar a Cristo com as outras pessoas. Esse é o primeiro ministério que nós recebemos, e que as pessoas falam que não tem ministério. Você sim recebeu o ministério do evangelismo. Todos são chamados para evangelizar. Todos, vou repetir, todos foram chamados para evangelizar. Como, pastor? Jesus Cristo te convidou. Aliás, não te convidou não, Jesus Cristo te deu uma ordem. É uma ordem de Jesus. Se você tem Jesus no teu coração, você recebeu uma ordem dele. E qual é a ordem? Ide e pregai o evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os. O primeiro ministério que você recebeu quando você aceitou Jesus foi evangelizar.
Ele fala assim, ó, você deve manter o seu ministério ungido, passem óleo na ponta das suas lanças. Meu irmão, quando você unge, quando você foi ungido, ou quando você recebe essa unção que vem do alto na tua vida, meu irmão, você tem que manter ela com o óleo do Senhor na tua vida. Isaías 61 fala, eu vou derramar sobre vocês o óleo novo, um óleo da alegria. Ele fala isso. Nós precisamos estar crescendo todos os dias. A sua lança é o seu ministério. Mantenha-o limpo, ungido, ativo, pronto. Outra coisa, proteja o seu corpo. O teu corpo vai ser atacado sempre. Sabe quando o apóstolo Paulo, ele fala da nossa luta da carne contra o espírito, lá em Gálatas capítulo 5? É uma luta. É por isso que nós temos que estar com as nossas lanças ungidas. É por isso. Agora, para eu proteger o meu corpo, eu preciso fazer o quê? Vestir a armadura. Ele fala, vistam a armadura. A armadura foi feita para proteger o corpo, então use-a. A Bíblia é a armadura de Deus. Então vista essa armadura, use essa armadura. Então proteja desde os pés até a cabeça, passando pelos ombros e pelo seu coração. Sabe, queridos, às vezes a gente está pregando aqui e tem soldados feridos aqui. Tem pessoas que estão feridas. E por quê? Por que foi ferida? Talvez não protegeu os seus pés. E foi aonde não devia. Ou talvez não protegeu as suas mãos. E tocou aonde não podia. Ou talvez não protegeu os seus olhos. E fez o que não agrada a Deus. O que não podia. Talvez não tenha protegido o seu coração. E quando você não protege seu coração, você toma decisões espirituais com a emoção. A emoção toma conta de você. Quem está entendendo isso? Talvez você não tenha protegido a sua cabeça. Eu estou falando que Jeremias aqui ele fala. Jeremias aqui está falando do texto profético sobre a tua vida. Se você quiser viver acima da média, você precisa proteger os seus pés, proteger as suas mãos, proteger os seus olhos, proteger o seu coração. A boca fala o que o coração sente. Então cuidado com aquilo que você tem no teu coração, para não falar porcaria, para não julgar o teu irmão, para não fazer coisa que não agrada o coração de Deus. Ou talvez você tenha tomado decisões emocionais e não espirituais. Talvez você não tenha protegido a sua cabeça e tomou decisões erradas. Mas 2 Coríntios capítulo 7 fala assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós temos essa promessa, querido, a promessa de Deus. Por isso, se nós nos purificarmos, nós vamos vencer, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. As pessoas vão olhar para você e vão querer estar com você. As pessoas vão ter contato com você e vão perguntar qual é o motivo da tua alegria, qual é o motivo da tua paz, o que é que te fez você ser transformado, o que é que te fez você viver tão bem do jeito que você quer viver, que as pessoas falam, eu quero ser igual a você. O que é que fez? Eu quero ser igual a você. Sabe por que eles querem ser igual a você? Porque você está vivendo acima da média. E quem vive acima da média é exemplo.
Eu já disse aqui, nós não devemos pregar só com a palavra, nós devemos pregar com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas palavras, com as nossas ações. E essa é a verdadeira pregação. E se aqui você é crente, e na tua casa você não é, no seu trabalho você não é, em lugar nenhum você é, então você não é crente, você não está vivendo acima da média, você está vivendo abaixo da média. Então comece a viver acima da média, e seja crente onde você estiver. Proteja o seu interior. Mas o que vejo? Eles estão apavorados. Quem? O inimigo. Quando você começa a fazer tudo isso, o inimigo fica apavorado, e ele foge de você, ele não fica com você. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está entendendo, meu irmão? Seja quem, seja cristão em qualquer lugar, meu irmão. Não é só na igreja, em todo lugar. Nós devemos ser muito exemplo. Na guerra existem feridos e ferimentos, dores e morte. A sua vida interior é Jesus. Ele reina e está em total controle da tua vida. Então confie no Senhor Jesus. Descanse no Senhor Jesus. Não se desespere, não se apavore. Deus está no controle. Fala para o teu irmão assim: Deus está no controle. Então não apavore. Fique em paz, meu irmão. Eu escrevi aqui, nós venceremos a batalha. Nós não venceremos a batalha. Nós já somos vencedor da batalha, porque a batalha não é minha, é do Senhor. Então vamos sair daqui hoje comprometido com santidade. Vamos sair daqui hoje com a vitória, e ela virá em nossa vida, em nossa família, em nosso ministério, na vida da igreja. Olha que versículo lindo. Romanos 6:22, o apóstolo Paulo fala: mas agora, se vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus e não de Satanás, o fruto que vão colher leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Salmo 96:9, a igreja fala assim para a igreja: adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Igreja, marche em santidade, em integridade.